Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, um prazer enorme ter você aqui comigo presente. Bom, hoje eu gostaria de comentar sobre Psicose 3, filme de 1986, dirigido e estrelado por Anthony Perkins, mais uma sequência. Bom, esse projeto por sua vez foi impulsionado pelo sucesso financeiro de Psicose 2, como falei no último vídeo, na qual eu tinha comentado sobre Psicose 2, você tinha um projeto com 5 milhões, né, de dólares de orçamento, um projeto que custou 5 milhões e você tem, né, um resultado na bilheteria de 34 milhões, tá? Esse foi o resultado do retorno do Norman Bates aos cinemas e isso convenceu a Universal e o produtor o Hilton Green que capitalizar novamente em cima da franquia Psicose era um negócio em tese seguro, né? Com isso, o produtor o Hilton Green, né, que foi assistente de direção de Hitchcock no filme original, ele garantiu então aos executivos da Universal que o estúdio lucraria ao direcionar então a nova franquia para o subgênero slasher, que estava em alta na época, né, que tinha, né, uma grande popularidade, né, no início da década de 80. E aí ele decidiu direcionar esse projeto para o slasher, pois ele via que o subgênero slasher garantia um bom resultado na bilheteria. A trama se passa um mês após os eventos de Psicose 2, onde Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, ainda administra o Bates Motel com o cadáver de Emma Spool ainda sentado no local. Maureen Coyle, interpretada por Diana Scarweed, uma freira suicida por quem Norman se apaixona, chega ao motel junto com um andarilho chamado Dwayne Duke, interpretado por Jeff Fahey. A repórter Trace Venable, interpretada por Roberta Maxwell, também tenta solucionar o misterioso desaparecimento da Sra. Spool enquanto alguém inicia uma nova onda de assassinatos. Bom, eu confesso que eu considero Psicose 2 melhor do que Psicose 3, porque em Psicose 2 você tem ali uma sequência desnecessária, óbvio, porém ela não chega a ser odiosa, né? Aquela sequência caça-níquel, odiosa, detestável, que desonra ou que arruína o legado do original. Não, muito pelo contrário. É uma ótima opção de entretenimento, é um filme que, né, entre erros e acertos consegue ser interessante na medida do possível, o que não acontece com Psicose 3 na minha visão. Eu acho que esse filme ele sofre principalmente por essa transição para o subgênero slasher que parece que não funcionou muito porque soa contraditório, porque o filme ele não coloca o Norman Bates como centro das atenções. O filme tenta explorar subtramas diferentes, tá entendendo? E aí a narrativa, ao tentar abraçar, né, múltiplos núcleos, né, tentando abraçar várias subtramas diferentes, sem conseguir dar conta de tudo, acaba tirando o foco da história central do Norman Bates e isso acaba diluindo o ritmo do filme, porque você tem personagens secundários cujas ações deles e decisões não fazem o menor sentido, tá? Não encaixam com a história. E aí o filme, ele tenta criar um alinhamento com Psicose original de 1960 e com Psicose 2. E aí você vê que o filme reutiliza cenas icônicas do clássico de 1960, como também tenta reutilizar algumas cenas de Psicose 2. E você percebe também o seguinte, a inclusão de alguns elementos cômicos que são deslocados no filme, né, algumas piadas de cunho sexual, acabam tirando o peso dramático, né, das cenas de terror, e isso acaba enfraquecendo o desenvolvimento dos personagens e também a seriedade da trama. Isso acaba meio que quebrando aquele clima de suspense tradicional, né, que a gente espera ver de filmes psicose, né? Porque nessa tentativa de direcionar o filme para o subgênero slasher, né, com essa pegada de slasher, faz com que algumas coisas abordadas, né, sejam ali mostradas na tela apenas para criar uma identificação com o público jovem, né, apenas para tentar dialogar com aquele público jovem que era o fã do slasher, né, tradicionalmente na década de 80, né, e por isso você tem cenas de nudez, né, algumas cenas ali de sexo casual, né, enfim. E aí, diferentemente da trilha clássica impactante do Bernard Herrmann, a trilha dele não é homenageada aqui nesse filme. Nesse filme você tem uma trilha sonora, né, que ela é considerada genérica e também é uma trilha sonora pouco inspirada para poder criar tensão, né, em algum momento. Então essa trilha do Carter Burwell,
ela já foi feita com esse propósito mesmo, né? De você criar algo, né, que tente atrair o público mais jovem, né? Até porque esse filme ele tenta surfar um pouco na onda dos filmes slasher, né? Essa foi a proposta do Hilton Green. E aí você vê que é por isso que o filme tem, né, esse direcionamento. Como ele tem esse formato de slasher, né, ele acaba perdendo a essência do suspense original. Então boa parte do suspense que é construído, seja em torno da imprevisibilidade ou seja em torno do Norman Bates, pelas ações deles, que acaba criando aquela memória afetiva do filme original, né? Aqui não, aqui você tem algo um pouco diferente. E claro, o final desse filme para mim é bem fraco, não sou muito fã da conclusão, né? Mas é o que os produtores, né, da Universal tentaram propor aqui com esse longa. Confesso que é um filme bem fraco, mais uma vez prefiro Psicose 2. Para mim, considero Psicose 2 um filme ainda melhor do que Psicose 3, que tá abaixo. É aquele típico filme B, só que uma coisa que não sai da minha cabeça é como que um projeto desse, que custou 8 milhões de dólares, né, que tenta buscar um patamar que não tem, como que esse projeto consegue ser tão ruim quanto Psicose 2, né, que tinha um orçamento menor de 5 milhões e ainda consegue ser mais interessante? É uma dúvida pertinente. Bom, para Psicose 3, nota 3. Esse seria meu comentário por hoje. Vou fechando a minha análise aqui. Esse é mais um vídeo que vai para a playlist Psicose. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.